Bem-vindos ao Beijo de Barbárie e vamos falar de Volta Semana que Vem e a ditadura militar brasileira. Bom, não deve ser segredo para as pessoas que me seguem nas redes sociais. E se você quiser me seguir, é só ir lá no box de descrição. Em qualquer vídeo sempre tem todos os meus endereços. Não deve ser surpresa que eu tô correndo atrás dos livros da COSAC que eu não tinha. E entre eles estavam o Volta Semana que Vem da Maria Pila, que eu consegui por trocas lá no Scooby. Esse livro foi escrito em 2015 pela ativista Maria Pila. Eu até quero ler para vocês a biografia dela, porque eu acho que a história dela se confunde com a história do mundo em sua época, de tão grandiosa que é a militância que essa mulher fez. E diz assim: nasci no Hospital Beneficência Portuguesa numa manhã de inverno de 1946. Pouco depois, minha família foi morar na rua Tobias Barreto, no bairro Partenon, em Porto Alegre. Meus primeiros estudos foram no grupo escolar Otávio Rocha. Cursei o ginásio no Instituto de Educação e o científico no Colégio Estadual Júlio de Castilhos, todas as escolas públicas. Tive uma infância movimentada com as crianças da nossa rua e as da rua Paissandu ao lado, descobrindo as bicicletas de 2 rodas e os carrinhos de lomba, e passando das brincadeiras de esconder a reuniões dançantes nas casas das famílias. Na conclusão do penúltimo ano do ensino médio, candidatei-me a uma bolsa na American Field Service, que obtive. Fui para os Estados Unidos em 63, concluí o colegial na escola de Walnut Hill, em Cincinnati, Ohio, onde estava quando ocorreram o assassinato do presidente Kennedy e o golpe militar de 64. Ao voltar, passei no vestibular da UFRGS e entrei no curso de jornalismo, onde estive até sair do país. No início de meu primeiro semestre na faculdade, ingressei no Partido Comunista Brasileiro e logo depois na dissidência do Rio Grande do Sul, que se formava. Depois, participei da fundação do Partido Operário Comunista, o POC. Em 70, minhas atividades militantes clandestinas me obrigaram a sair de Porto Alegre e depois de São Paulo. Fui para a França, onde passei a militar na 4ª Internacional. Da França, fui para a Argentina, militar no Partido Revolucionário de los Trabajadores. Em 1975, fui presa em Buenos Aires e torturada pela Polícia Federal Argentina. Estive pouco mais de 2 anos detida nas prisões de Olmos, na província, e de Vila Devoto, na cidade de Buenos Aires. Como estrangeira, ao ser libertada na prisão, fui expulsa da Argentina para a França por ter recebido o asilo político do governo francês. Residi e trabalhei em Paris por mais de 15 anos. Depois de 22 anos de exílio, voltei para o Brasil em junho de 1992, bem a tempo de assistir à deposição de um presidente em praça pública. Bom, dá pra ver que a vida dessa mulher se mistura muito com a história do mundo nessa época. França, Estados Unidos, Brasil, Argentina, ela militou em todos esses lugares. E aqui nesse livro não existe exatamente uma ordem, não existe exatamente um relato. São mini relatos. Então, por exemplo, esse aqui que é o que dá nome ao livro, Volta Semana que Vem. Eu abri totalmente por acidente, inclusive. Ele começa aqui e termina aqui. Tem uma página, esse livro é super pequenininho, é um livrinho de bolso, a diagramação é bem de boa, bem distante, tá vendo, das páginas. Então você lê em um dia, mas é um livro para se impressionar. Eu vou inclusive indicar para vocês que leiam esse livro, porque dos livros que eu li sobre ditadura, ele acaba sendo até um mais tranquilo. Apesar dela falar da ditadura militar, ela diz mais sobre problemas nas prisões, problemas de revista, problemas de roupa, de coisas do tipo, do que realmente das torturas que ela sofreu. Eu diria que, entre aspas, é um livro leve, mas ainda assim é um livro que mostra a força e a importância da militância nesses momentos políticos tão importantes. Eu não tinha tanto interesse em ler esse livro, não tinha me atraído tão facilmente, mas aí eu vi essa parte de trás que diz assim: ué, guria, pra onde tu vai? O pai vestia um pijama claro, estava em pé na cozinha. Eu deveria sair por uns dias. Quis exagerar para não assustar. 1 semana e estaria de volta. Poxa, tanto tempo assim? É, mando notícias. Mais de 10 anos se passaram até que eu voltasse àquela cozinha. Então você imagina o que é falar, tudo bem, eu vou sair para fazer uma coisa que é bem difícil, mas no máximo em 1 semana eu tô de volta.
e demorar 10 anos para reencontrar sua família, para voltar para aquele local. Eu acho que histórias como essa são de suma importância, principalmente em momentos políticos como o do nosso país. A gente teve uma presidente recém-deposta, a gente tem o pedido de deposição de outro presidente, a gente tem um monte de coisas acontecendo no âmbito da corrupção, como a Lava Jato, e a gente tem posicionamentos extremos se formando, ganhando força, e isso é perigoso. Então a gente tem que tomar muito cuidado com opiniões extremas, como resolver as coisas matando, como resolver as coisas batendo, como resolver as coisas fora do sistema legal. Isso é muito absurdo, sabe? Muitas dessas pessoas que tomam para si o direito de punir os outros estão cometendo muito mais crimes do que a pessoa que elas estão punindo. E isso você pode pegar o exemplo dos caras que tatuaram a testa do menino, você pode pegar o exemplo dos linchamentos públicos, todos eles exemplificam o que eu tô falando. É uma coisa muito séria. Pra quem tiver ficado interessado nesse livro, não precisa ficar nervoso. Eu dei uma checadinha na Amazon antes de fazer a resenha e tinha ainda lá pra vender, então ainda tá à disposição pra venda e provavelmente ainda tem no Scooby pra trocar ou em sebos. Foi um dos últimos livros, assim, dos últimos anos que a Kozak publicou, então o estoque deles devia ser maior mesmo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês pensem um pouco a respeito do que eu tô falando. Se inscrevam no canal também para receber mais conteúdo daqui. É só clicar na fotinho do meu rosto aqui, a redondinha e tal. E eu vou deixar 10 videozinhos pra vocês darem uma conferida. Se puderem dar aquele joinha pra fortalecer o canal, melhor ainda. Um beijo e até a próxima.